Alô, galera, aquele abraço, chegando para falarmos sobre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou neste domingo. Aqui na tela, os grandes vencedores da rodada. Botafogo, cada vez mais líder. Rodada passada tinha 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Passada mais uma rodada, tem 12 de vantagem. O Flamengo bateu o Galo em BH no sábado por 2-1 de virada. Aliás, o preparador físico Pablo Fernandes, que deu um soco no Pedro, foi demitido nesse domingo pelo Flamengo. Palmeiras jogou hoje, goleou em BH o América por 4-1. O Fluminense e o Bragantino venceram seus jogos e entraram na zona de classificação para a Copa Libertadores da próxima temporada. Da turma de cima, só quem não venceu foi o Grêmio. Do G4, também empatou com o Goiás em Goiânia em 1-1, gol no finalzinho dos acréscimos. O André Henrique empatou para o Grêmio. O Grêmio perdeu o jogo por 1-0 para o Goiás. No finalzinho dos acréscimos, o André Henrique marcou o gol do Grêmio. A partir de agora, um balanço desta 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, uma combinada que fiz, tá aqui, ó, da KTO, tá na tela para você. Na madrugada e manhã desta segunda-feira, acontecem 4 jogos. Coloquei ali 3 partidas. 4 da madrugada. Tem Japão e Espanha. Apostei no empate entre Japão e Espanha. Vale a primeira posição do grupo, a Espanha joga pelo empate. 7 da manhã, 2 jogos. Tem Canadá e Austrália. Coloquei vitória do Canadá. Tem também Irlanda e Nigéria. Coloquei empate. Essa combinada com empate entre Japão e Espanha, vitória do Canadá sobre a Austrália e empate entre Irlanda e Nigéria, a odd paga R$ 37,32. Essa combinada. Entra no site da KTO, vem brincar com a gente. KTO.com, entra lá, te inscreve, faz teu primeiro depósito e usa o código Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos lá então. Botafogo goleou o Coritiba por 4-1, cada vez mais líder. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro em BH por 2-1. O Palmeiras também em BH goleou o América por 4-1. O Fluminense no sábado fez o tema de casa, jogou no Maracanã, venceu o Santos por 1-0. E o Bragantino também no sábado goleou o Fortaleza no Castelão por 3-0. Os grandes vencedores da rodada estão aqui na tela. Botafogo é líder, tem 43 pontos na tabela. 84% de aproveitamento. Quer dizer, para vocês que eu não acreditava no Botafogo. Mas o Botafogo, a cada rodada que passa, a cada jogo que passa, vai me convencendo que pode sim ser campeão nacional nesta temporada. Se o Botafogo continuar nesse ritmo, se o Botafogo mantiver até o final da competição este aproveitamento atual, vai chegar a 96 pontos no Campeonato Brasileiro. Rodada passada, Botafogo tinha 11 pontos a mais que o Grêmio, que era o segundo colocado. Hoje ele tem 12 a mais que o Flamengo. 43 contra 31. Flamengo e Palmeiras empatados aqui. Na pontuação, o Flamengo é vice-líder por ter 9 vitórias contra 8 do Palmeiras. E o Grêmio, que era segundo colocado, empatou com o Goiás e caiu para a 4ª posição com 30 pontos na tabela. Grêmio tem um jogo atrasado por fazer, 16 jogos contra 17 de Palmeiras, de Flamengo e também de Botafogo. Olhando para o líder, o jogo atrasado do Grêmio é contra o Corinthians em São Paulo, ainda sem data marcada. Se o Grêmio vencer o jogo atrasado, de 30 vai a 33, mesmo assim ficaria 10 pontos atrás do Botafogo. Que campanha do Botafogo. G4, pessoal. Como o Grêmio tem um jogo atrasado, por aproveitamento aqui, a projeção do Grêmio é fazer 71 pontos. Então, o balizador por aproveitamento é o Palmeiras. Com o aproveitamento atual de 60, quase 61%, o Palmeiras chegaria ao final da competição, chegará, se mantiver este aproveitamento, a 69 pontos, 69. Então, para garantir vaga na Libertadores, na 4ª posição, um pontinho a mais que o Palmeiras aqui, 70, 7-0.
O balizador é o Palmeiras, por enquanto a exigência está lá em cima, a exigência para a Copa Libertadores da América. Fluminense com 28, Braga com 28, garantindo hoje as 2 vagas extras para a chamada pré-Libertadores. Claro que, se o campeão da Copa do Brasil estiver no pelotão de elite, se o campeão da Libertadores for um brasileiro, estiver no pelotão de elite, se o campeão da Copa Sul-Americana for um brasileiro e estiver no pelotão de elite no final da competição, aí vai abrir aqui G7, G8 e até G9 no Campeonato Brasileiro. Por enquanto é G6. 4 vagas diretas, 2 vagas para a chamada pré-Libertadores. A turma de baixo não mudou a zona de rebaixamento, é a mesma da última rodada. Bahia com 15, Coritiba 14, América Mineiro com 10, Vasco da Gama lanterna com apenas 9 pontos. Para escapar do rebaixamento, atenção pessoal que está aqui embaixo, ó. No Z4 quem está fora também, né? Tá brigando para não entrar e para não cair. O balizador é o Goiás. Com o aproveitamento atual do Goiás, que é de, aqui ó, 31% de aproveitamento, o Goiás, se mantiver este aproveitamento, vai fazer 36 pontos ao final do campeonato. Então, neste exato momento, o número mágico, a pontuação mínima para escapar do rebaixamento é 37, um ponto a mais que a projeção do Goiás. Então, 37 hoje para não cair, neste momento. Claro que a cada rodada essa exigência pode subir. Você lembra aquele número mágico? 45 para escapar, certo? Mas isso é um número de segurança total. Neste exato momento, com o campeonato em andamento, com a campanha das equipes, a projeção é de 37 pontos. Vasco da Gama perdeu para o Corinthians nesse sábado, em São Paulo, por 3-1. Rodada passada, o Vasco tinha 6 pontos a menos que o 16º colocado, que é o primeiro clube fora do Z4. Ao perder nessa rodada, está a 7 pontos agora do Goiás. Ó. A diferença é de 7 pontos. Então, o Vasco precisa, no mínimo, de 3 rodadas para sair da zona de rebaixamento. No mínimo, com todo mundo tropeçando. Com o Goiás tropeçando, com o Bahia tropeçando, com o Curitiba tropeçando, com o América tropeçando. E ele fazendo aqui, em 3 rodadas, 100% de aproveitamento. Tá difícil a situação do Vasco. Claro que o Vasco não caiu ainda. Estamos na 16ª rodada. Para o Vasco, tem um jogo atrasado. Então o Vasco ainda tem, a partir de agora, mais 22 rodadas, mais 22 jogos. Pode escapar do rebaixamento? Pode. Mas a situação do Vasco é terrível nesse momento. Vamos lá. Próxima rodada, próximo final de semana. 18ª rodada, a penúltima deste primeiro turno. No sábado tem Santos e Atlético Paranaense, tem Goiás e Fortaleza, tem Inter e Corinthians e tem duelo também pelo G6. Fluminense e Palmeiras. Turma de cima da tabela. Domingo, 4h, jogam Vasco da Gama e Grêmio. Grêmio no G4. Tem São Paulo e Atlético Mineiro. 6h30, Coritiba e Bragantino. Braga no G6. 6h30 também Bahia e América. 6h30, Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro contra o líder lá em BH. E às 8 da noite de domingo, dia 6 de agosto, fechando a rodada, na Arena Pantanal, tem o Cuiabá contra o vice-líder Flamengo. São os jogos mais importantes, todos os jogos aqui, mas os mais importantes da rodada: Fluminense e Palmeiras, Vasco e Grêmio, Coritiba e Bragantino, Cruzeiro e Botafogo, Cuiabá e Flamengo. Sem falar, é claro, da turma de baixo da tabela, que tem vários jogos também importantes. O Bahia, por exemplo, joga em casa aqui contra o América. O Bahia está hoje na zona de rebaixamento. O Coxa, Curitiba, que joga em casa contra o Bragantino. O Vasco da Gama pega o Grêmio. Enfim, a rodada também é importante, esta penúltima rodada do primeiro turno. De novo, os grandes vencedores da rodada: o líder Botafogo, Flamengo e Palmeiras, que ultrapassaram o Grêmio. Segundo e terceiro colocados, o Fluminense e o Bragantino, que entraram no G6, na zona de classificação indireta para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Tchau!